tudo bem? Mais uma vez aqui no canal Maíra Santônio. Meu nome, como vocês já sabem, Maria da Conceição dos Santos Antônio. Bem, neste vídeo vou falar da pedagogia da matemática. Vou fazer aqui uns 3 ou 4 vídeos, a falar da pedagogia da matemática. Sei que vocês têm me visto aqui a dar aulas e devem estar se perguntar, mas ela sabe de pedagogia, ela entende de pedagogia, mas também não é por aí. É só mesmo porque eu quero, falar como dar uma aula de matemática, pedagogicamente. Porque eu às vezes aqui faço 15 minutos a explicar um exercício e vocês devem estar se perguntando, mas uma aula faz 15 minutos, uma aula faz 10 minutos. Não, a aula faz 45 minutos ou 50 minutos. Depende muito, de como vou planificar a minha aula, tá? Depende muito. Mas é regra, Em matemática ou em qualquer outra disciplina, nós fazemos a aula em 45 minutos. Agora, depende muito do professor. Se ele aumenta mais 5 minutos, 50, ou diminui 40. Isso já é um acordo, que ele próprio vai fazer, de que eu, a partir de agora, vou dar as aulas em 50 minutos e vou dividir, esses 50 minutos por x, tá? Então, é assim que se faz o plano. O plano tem 45 minutos, o plano de aula são 45 minutos específicos, mas pode-se mudar, pode-se aumentar mais 5 minutos, pode-se tirar mais 5 minutos. Quer dizer, isso didaticamente, tá? Isso didaticamente, pedagogicamente. Então, às vezes nós usamos os termos, às vezes vocês ouvem os termos, às vezes vocês usam os termos, isso é antipedagógico, ou às vezes ouvimos dizer, isso é antipedagógico, isso não se faz em pedagogia. Então, o que é então a pedagogia? Vamos estar aqui a falar o que é a pedagogia. Bem, a pedagogia nasceu no século XIX, nos anos 1800, por aí. Nasceu no século XIX. Não que antigamente, não que anterior ou nos anos anteriores não se fazia pedagogia. Já se fazia pedagogia, porque quando se passa, o conhecimento de pais para filho, então estamos a fazer pedagogia. Quando se passa o conhecimento de caçar, naquela altura caçava-se, pescava-se, então os pais, os tios, passavam os conhecimentos que eles tinham de pesca e de caça para os filhos, para os sobrinhos. Então já se fazia pedagogia. Só que oficializou-se mesmo a pedagogia, como ciência nos anos 1800, no século XIX. É neste período que se oficializou a pedagogia. Bem, como eu estava dizendo, a pedagogia nasceu no século XIX, tá? E a pedagogia veio para quê? Veio para organizar o ensino, para organizar a educação. Porque naquela altura fazia-se a pedagogia, sem organização, sem um propósito. Então criou-se, a palavra pedagogia, ou criou-se a ciência pedagogia para se organizar o ensino, para se fazer um ensino organizado, tá? Por isso é que nós podemos definir como pedagogia, o conjunto de princípios, regras, métodos, tá? Estratégias para então podermos fazer uma boa educação ou para administrarmos bem o ensino. Então, a pedagogia é o conjunto de regras, princípios, técnicas, estratégias, para uma boa educação ou para administrarmos o ensino. Então, esta é a definição de pedagogia, tá? Agora, a didática. A didática faz parte da pedagogia. A didática está dentro da pedagogia didática. A didática é uma palavra grega que veio do grego, que significa a arte ou técnica de ensinar. Arte ou técnica de ensinar, a didática, tá? E quando é que surgiu a didática? A didática surgiu depois da pedagogia. A pedagogia, surgiu no século XIX e a didática surgiu um século depois, no século XX. A didática surgiu um século depois, surgiu no século XX, ou no final do século XX, tá? Então, essas duas palavras estão estritamente ligadas. E aí, tá tudo bem? Mais uma vez aqui no canal Maíra Santônio. Meu nome é Maria da Conceição dos Santos Antônio, vocês já sabem,
Bem, neste vídeo, não é, vou falar um bocadinho da pedagogia da matemática. Vou fazer aqui uns 3 ou 4 vídeos, não é, a falar da pedagogia da matemática, tá? Como dar uma aula de matemática. Por quê? Porque vocês sabem que eu aqui dou aulas de matemática, não é, no canal, e devem estar se perguntar, mas uma aula faz 15 minutos, uma aula faz 20 minutos, uma aula faz 10 minutos. Não, a aula não faz 20 minutos, não faz 10 minutos, nem faz 15 minutos. O que eu faço aqui é apenas, não é, dar algumas dicas de como resolver exercícios de matemática, né? E falar de alguma coisa a mais sobre matemática. Falo durante o vídeo, não é? Falo durante o vídeo de alguma coisa que vocês não saibam em matemática, dou algumas dicas de como resolver exercícios em matemática, mas a aula não faz 15 minutos, nem faz 10 minutos. A aula faz 45 minutos. Cientificamente, não é? A aula faz 45 minutos. Agora, eu posso acrescentar mais 5 minutos, a aula pode fazer 50 minutos, ou então tiro mais 5 minutos, a aula pode fazer 40 minutos. Então, isso depende muito de como vou, não é, planificar a minha aula. Ou então depende muito da orientação do Ministério da Educação ou da orientação da instituição, da escola onde eu estou. Se a escola orientar que as aulas têm que ter 40 minutos, então eu vou dar aulas em 40 minutos, vou fazer o plano de aula de 40 minutos. Mas se a escola orientar que aulas têm que ser de 50 minutos, eu vou dar aulas, vou fazer o plano, não é, de uma aula de 50 minutos, tá? Ou então a escola vai orientar que a aula é mesmo em 45 minutos e eu vou dar as minhas aulas em 45 minutos. Isso depende muito, tá? Mas o tempo exato de uma aula são 45 minutos. Então eu posso aumentar mais 5 minutos, depende muito, dou aula de 50 minutos, eu posso tirar 5 minutos e dou aulas em 40 minutos. Tá? Isso depende muito já da administração, da escola, depende muito da direção da escola onde eu estiver. Tá? Agora, vamos falar aqui de pedagogia por quê? Porque vocês ouvem muito o termo. Isso é antipedagógico, isso não se faz em pedagogia. Então nós vamos falar aqui da pedagogia, não é? De como nós podemos definir pedagogia. Bem, a palavra pedagogia, não é? O termo pedagogia, né? Ou a pedagogia como ciência, surgiu no século XIX, nos anos 1800. A pedagogia como ciência surgiu no século XIX. Não que antes do século XIX não se fazia pedagogia, já se fazia pedagogia. Quando se transmite um conhecimento de um pai para o filho, está se fazendo pedagogia. Os tios, quando iam pescar ou quando iam à caça, e levavam os sobrinhos para ensinar a pescar, para ensinar a caçar, ou a mãe quando ensinava o filho a fazer algo, a filha a fazer algo em casa. Então está a passar o conhecimento, não é, de pai para filho, está a passar conhecimento. Então isso também é pedagogia, já se fazia pedagogia. Só que houve a necessidade de se organizar, não é, esta mesma pedagogia. Houve a necessidade de se aplicar em métodos, não é, concretos, estratégias próprias para se aplicar então esta pedagogia. Por isso é que surgiu a pedagogia no século XIX, para organizar o ensino, para organizar a educação. Por isso, podemos definir como pedagogia, não é, a ciência ou o conjunto de princípios. A pedagogia é o conjunto de princípios, não é, métodos, técnicas e estratégia, não é, para podermos fazer uma boa educação ou para administrarmos o ensino. A pedagogia é o conjunto de princípios, regras, métodos, estratégia para uma boa educação ou para administrarmos bem o ensino. Então, essa é a definição de pedagogia. Depois vem a didática. Um século depois surgiu a didática. A didática é o quê? A didática é uma palavra grega. É uma palavra que vem do grego que significa arte ou técnica de ensinar. A didática faz parte da pedagogia, ou melhor, é a parte da pedagogia que coloca toda a teoria pedagógica em prática.
Quer dizer, a pedagogia é uma teoria, organiza a educação, administra o ensino. E a didática, não é, vem com a sua prática e coloca tudo de pedagogia em prática. Toda teoria que se dá em pedagogia, não é, a didática coloca em prática. Então, é na didática, não é, onde se faz o estudo dos métodos e dos conteúdos de uma aula, as técnicas de uma aula. É na didática onde se faz o estudo das técnicas, dos métodos de uma aula, para se dar uma aula. Tá? Então, é na didática onde nós fazemos, não é, o plano de aula, onde nós conhecemos os métodos, onde nós conhecemos a atividade do professor e do aluno, onde nós conhecemos as fases didáticas de uma aula, onde nós conhecemos os objetivos de uma aula. É na didática. A didática é a parte, não é, da pedagogia que coloca em prática toda a teoria pedagógica. Tá? Então, é na didática, não é, onde nós vamos saber que num plano de aula tem objetivos, tem as fases didáticas, tem os métodos, tem a atividade do professor e do aluno. Quais são então as fases didáticas de uma aula? As fases didáticas de uma aula, muitos dizem que são 3 fases, outros dizem que são 4 fases. Então vamos já desmistificar isso aqui. Geralmente, na generalidade, a aula tem 3 fases. Generalizando, a aula tem 3 fases. Mas se nós formos ver especificamente, ela vai ter 4 fases. E eu vou explicar por quê. A aula tem 3 fases. Quais são essas fases? Motivação. Motivação quando é uma aula nova. Quando é uma aula que já não é nova, é uma aula de exercício, já é retomada. Tá? Depois temos a outra fase, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento é aquela fase, não é, que nós construímos o conteúdo da aula, que também pode se chamar de construção de conteúdos. Depois temos a outra fase, que é a terceira fase, que é a fase da consolidação. Nessa fase da consolidação é onde nós aplicamos, não é, o conteúdo que nós demos, ou fixamos o conteúdo. Tá? Então pode ser essa parte da consolidação pode ser também a parte da aplicação e fixação de conteúdo. Então são 3 fases: a motivação, desenvolvimento, consolidação. São 3 fases. A motivação pode ser retomada, for uma aula, se já não for uma aula nova, não é? Também existem aulas novas e aulas não novas, né? Que são as aulas de exercício. E temos também o desenvolvimento, não é? Que é a parte em que nós desenvolvemos todo o conteúdo, que pode se chamar também de parte de construção de conteúdo, tá? E depois, por fim, temos a consolidação, que é a parte onde nós aplicamos e fixamos os conteúdos. Então, se vocês reparem bem, na consolidação, nós aplicamos o conteúdo e fixamos o conteúdo. Então, é na consolidação onde existem mais 2 partes. É na consolidação onde existem mais 2 partes, que é a parte da aplicação de conteúdo e a parte da fixação. A parte da aplicação é quando o professor dá exercícios na consolidação. E a parte da fixação é quando o professor já dá a tarefa. Quando o professor dá a tarefa e faz a avaliação daquilo que deu na parte da aplicação dos exercícios. Quando o professor, por exemplo, dá o exercício ao aluno, por exemplo, tem um trabalho independente, né? Terminou a aula, primeiro fizemos uma elaboração conjunta. Elaboração conjunta é um método de ensino. Depois fizemos o trabalho independente. Quando fizemos o trabalho independente, o aluno faz o exercício sozinho. Então, quando o professor pergunta, já está? Ou então o aluno chama o professor já fiz. E o professor vai lá e vê que está certo. Então, ele aí fez uma avaliação. O aluno fez bem, pede do aluno, então, já que terminaste bem o exercício, fizeste bem o exercício, vai para o quadro e corrige o exercício para os colegas verem como se faz o exercício. Então, essa já é a parte da avaliação. Agora, o professor manda uma tarefa para o aluno fazer em casa, então está a fixar o exercício, quer dizer que está a consolidar ainda mais o exercício. Então, na consolidação existem 2 partes, que é a parte da aplicação do conteúdo e a fixação do conteúdo.
Essa parte da fixação do conteúdo é que se chama o controlo e avaliação. É a parte que faz confusão na consolidação, que diz que a aula tem 4 fases. Mas se formos a ver bem, a aula só tem, generalizando, a aula tem 3 fases: motivação, desenvolvimento, consolidação. Mas especificamente tem 4 fases, que é a motivação, não é? Desenvolvimento, consolidação, controlo e avaliação, que é a 4ª fase, que normalmente que esse controle e avaliação está dentro da consolidação. Então, não sei se fui bem explícita aqui. Eu vou falar mais da motivação no outro vídeo, quer dizer que vou falar de cada fase. Vou fazer um vídeo a falar de cada fase de aula. E aí, no vídeo, eu vou falar de como também o professor pode se comportar dentro desta fase de aula. Então, só para consolidar, não é, o que eu falei aqui, não é? A didática, ou melhor, a pedagogia, não é a ciência que tem como objetivo, não é, fazer o controle ou fazer a administração do ensino, não é? A pedagogia é a ciência que tem como objetivo fazer a administração do ensino. A didática é uma parte da pedagogia que coloca em prática a teoria pedagógica, não é? É praticamente já ali onde vamos ver qual é o método, qual é a técnica que vamos utilizar para dar uma aula, tá? E uma aula tem 3 fases. A aula tem 3 fases, ou tem 4 fases, podemos também considerar 4 fases, não faz mal. É a mesma coisa, porque nas 3 fases tem 4. Então, a aula tem 3 fases ou 4 fases. Tem a motivação, que é a parte que o professor motiva o aluno, ou a retomada, pode também ser chamada de retomada, não é? Temos também a parte do desenvolvimento, onde se desenvolve a matéria, que pode também ser chamada de construção de conteúdo. Temos a parte da consolidação, motivação, desenvolvimento, consolidação, 3 fases. Mas dentro da consolidação tem também o controlo e avaliação, que é chamada então de 4ª fase. Porque dentro da consolidação tem a aplicação do conteúdo e a fixação do conteúdo. Então, essa aplicação é que é a consolidação e a fixação é que é o controlo e a avaliação de conteúdo. Não sei se fui bem explícita, mas eu acredito que fui bem explícita aqui, explicado quais são as fases que compõem uma aula, não é? Nos próximos vídeos eu vou falar de cada fase, de como o professor deve se comportar em cada fase, e também vou falar de como é que se criam os métodos. Já falei aqui de alguns métodos, que é a elaboração conjunta e trabalho independente. A elaboração conjunta é um método em que o professor resolve o exercício com o aluno. E o trabalho independente é quando o professor dá o trabalho no aluno e o aluno tenta resolver sozinho, né? Então, essas são isso é o que eu queria falar sobre pedagogia, tá? Se tiverem alguma dúvida e queiram perguntar mais, que eu não falei aqui, então vocês deixam nos comentários que eu venho aqui, não é? E falo, tá? Então, é tudo por hoje, tá? No próximo vídeo já falei, vou falar da motivação, de como o professor deve motivar uma aula e uma aula de matemática especificamente. Então, é isso. Não se esqueçam então, não é? Subscrevam-se no canal, dá um like e compartilhem, tá? Ajudem-me no crescimento do canal, tá? Não se esqueçam, subscrevam-se e dá um like, tá? Dá uma ajudinha para o canal crescer, ok? Dá o like, ok? Muito obrigada.